tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Nesse momento nós iremos estudar o assunto fatoração. São 4 tipos: fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Esse conteúdo está na página 14 a 27 do livro 2 de vocês. Pois bem, mas o que vem a ser fatorar? Fatorar é decompor, é simplificar expressões em fatores que nos auxiliem nos cálculos. O número decomposto, fatorado, poderá ser escrito na forma de multiplicação de fatores primos. Percebam o número 60. Pode ser decomposto numa multiplicação de números primos. Percebam que 60 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Vamos tratar agora do fator comum. Na fatoração por fator comum, devemos identificar valores semelhantes. Na expressão ax mais bx, os termos que são multiplicados são chamados de fatores e os termos que são adicionados são chamados de parcela. Note que a variável x está presente nas duas parcelas. Desta forma, a expressão poderá ser reescrita como um produto com a variável x em evidência. X é chamado de fator comum, pois está presente em ambas as parcelas. Vamos treinar um pouco para ver se compreendemos. Nessa primeira expressão, x ao quadrado mais 2x, qual é o termo que está em comum nos dois monômios? Quem disse x, acertou. Se vocês perceberem, x ao quadrado é a mesma coisa que x que multiplica x. Então eu tenho na primeira parcela x vezes x, mais a segunda parcela 2x. Eu tenho x nas duas parcelas. Então x é a variável, é o termo que ficará em evidência. Segunda, eu tenho xyc menos xycd mais xye. Qual é o termo em evidência? Quem falou xy, acertou. Terceiro, complicar um pouco mais. A sexta menos 4a ao quadrado. Pensem um pouco. Pois bem, quem falou A, infelizmente errou. O que eu tenho em comum nos dois são A ao quadrado. Agora vamos tratar de agrupamento. A fatoração por agrupamento é um caso particular do fator comum. Neste método é preciso agrupar termos semelhantes e colocá-los em evidência. Tomemos a expressão ax mais ay mais bx mais by. Temos que não há termo comum a todos os monômios, porém há parcelas que poderão ser agrupadas. É o caso do ax mais ay e bx mais by. Colocando em evidência os termos comuns, temos que nessa primeira parcela eu tenho um a como fator comum e a segunda parcela bx mais by eu tenho o b como fator comum. Percebam que agora eu tenho x mais y como o termo em comum das duas parcelas. Aplicando novamente o fator comum, teremos x mais y vezes a mais b. Próxima, diferença de dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Para obter, basta extrair as raízes quadradas desses dois quadrados, somando as duas raízes e multiplicamos pela diferença deles. Vejam um exemplo aqui. 25x ao quadrado menos 16. Eu tenho a primeira parcela, 25x ao quadrado, e tenho a segunda parcela, 16. Eu irei extrair a raiz quadrada dessas duas parcelas. A raiz quadrada de 25x ao quadrado é 5x ao quadrado. E a raiz quadrada de 16 é 4. Como eu encontrei as duas raízes, 5x e 4, agora o meu resultado vai ser a diferença dessas duas raízes vezes a soma dessas duas raízes.
Logo, eu posso concluir que a diferença de dois quadrados de 25x² menos 16 é igual a 5x menos 4 vezes 5x mais 4. Trinômio quadrado perfeito. Para este caso de fatoração, é necessário dois critérios básicos. Primeiro, ser trinômio, ou seja, conter três monômios. Por exemplo, a ao quadrado mais 4ab mais 4b ao quadrado. E segundo, ser um quadrado perfeito, valor resultante de outro número elevado ao quadrado. Por exemplo, 81 é quadrado perfeito, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Identificamos o trinômio quadrado perfeito quando dois termos do trinômio são quadrados e um termo do trinômio for o dobro das raízes quadradas dos dois outros termos. Por exemplo, eu tenho aqui 16x ao quadrado mais 8x mais 1. Vamos verificar se possui dois quadrados. Vamos pegar o primeiro monômio, 16x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 16x ao quadrado? 4x. Agora vamos pegar um outro monômio, o 8x. O 8x tem raiz quadrada? Não. Vamos para o próximo monômio, o 1. O 1 tem raiz quadrada? Sim. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, olha, percebam que este trinômio ele possui duas raízes quadradas. O primeiro monômio e o terceiro monômio. Agora, vamos ver se ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Como nós vimos, o trinômio quadrado perfeito precisa ter dois quadrados e um termo tem que ser o dobro das raízes quadradas. Então, vamos ver. Vimos que o primeiro e o terceiro monômio são quadrados perfeitos. Vamos ver agora se o segundo monômio ele é o dobro das raízes quadradas. Bom, a raiz quadrada do primeiro foi 4x. A raiz quadrada do terceiro é 1. De 16x ao quadrado é 4x. A raiz quadrada de 1 é 1. Agora vamos ver se o segundo monômio ele é o dobro das raízes quadradas. 4x vezes 1, 4x. Vezes 2, porque é o dobro, dá 8x. Então, percebam, 8x é o valor do segundo monômio. Então, eu posso dizer que este primeiro exemplo ele é um trinômio quadrado perfeito. Assim como o terceiro exemplo também é um trinômio quadrado perfeito. Mas, professor, e o segundo? O segundo ele não é um trinômio quadrado perfeito pelo fato de não ser um trinômio. Agora, para não ficar apenas nas minhas palavras, deixo para vocês as páginas 16, 18, 23, 24 e 25 para exercitarem. Boa sorte! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.